Olá, eu sou Deise da Hora, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso canal Só o que eu perdi, sempre trazendo um assunto importante em saúde para você. Caso você já tenha feito exames pré-natal, exames pré-operatórios ou se havia a suspeita de um processo infeccioso específico, com certeza o seu clínico já pediu para você fazer a pesquisa de IgM e IgG no seu soro. IgM e IgG são anticorpos. São moléculas produzidas por uma célula específica do sistema imunológico, os linfócitos B. Quando o nosso organismo ele é invadido por um micro-organismo, muitas células do sistema imunológico são estimuladas e uma delas é o linfócito B. No início do processo, ocorre a produção de IgM. Então, a IgM, na verdade, é um pentâmero. São 5 moléculas de anticorpos ligadas entre si. Então, é um anticorpo pesado. Ele é específico, mas o refinamento dele não é tão bom. Com o passar do tempo, começa-se a produção de IgG. Essa sim, é um monômero. É bem pequenininha e tem uma especificidade muito grande. Bom, IgM é produzido no início do processo infeccioso, então é dado como um anticorpo de fase aguda. Só que quando nós falamos a respeito de no início, gente, precisa de alguns dias para que as células sejam ativadas e comecem a produzir esses anticorpos. Por isso até que em muitas situações o indivíduo faz a pesquisa de anticorpos e não encontra. Dias depois se faz o mesmo teste e se detecta a presença de IgM. Então, no início, então dias depois aí do início do processo infeccioso, nós detectamos IgM. Então, a curva vai subindo. Chega num ponto em que começa a ter o declínio, quer dizer, o organismo para de produzir IgM e tem-se aí a detecção de IgG. Então, IgG é um anticorpo de fase mais tardia. Bom, qual é o papel dos anticorpos, gente? Então, um deles, proteção. Então, o que eles fazem? Eles revestem aquele corpo estranho, aquele micro-organismo, por um processo que nós chamamos de opsonização. Então, ele recobre aquele micro-organismo, impedindo que ele se ligue nos nossos tecidos ou, se for o caso de um vírus, que ele penetre nas nossas células. Além disso, eles também têm locais em que ocorre a ligação de uma outra célula imunológica, macrófago. Então, os macrófagos vão, se ligam naquela molécula de anticorpo que facilita, então, a fagocitose, quer dizer, ele vai englobar aquele micro-organismo para poder destruí-lo. Então, é uma outra forma pela qual nós temos aí o papel importante dos anticorpos. Então, proteção é um fator importantíssimo. Agora, os anticorpos têm outros papéis também. Então, um deles, a pesquisa de IgM e IgG permite que o clínico possa determinar qual o período do processo infeccioso que o indivíduo se encontra. Então, toda vez que se detecta a presença de IgM, significa que aquela infecção está em curso, quer dizer, está no início. Quando se detecta níveis de IgG, significa então que esse processo infeccioso já está aí num período um pouquinho mais tardio. Então, outro ponto. Então, proteção e também aí a determinação da fase do processo infeccioso. Além disso, pesquisa de IgG também vai permitir saber se aquele indivíduo foi infectado há tempos atrás. Então, é o anticorpo que nós chamamos de anticorpo de memória. Então, quando o indivíduo ele teve aí uma infecção há um bom tempo atrás, mas ele nem ficou sabendo, por exemplo, que ficou doente. Então, tem até um vídeo aqui no nosso canal que fala de toxoplasmose. Clica aqui que você vai poder entender um pouquinho melhor esse processo. Então, existem indivíduos que entraram em contato com o micro-organismo, não tiveram o quadro clínico desenvolvido, mas foram imunizados. Tiveram ali as células estimuladas e, consequentemente, produção de anticorpo. Então, isso vai fazer com que o clínico veja se o indivíduo um dia foi infectado. Outro papel importante do anticorpo, saber se a vacina que o indivíduo tomou teve um efeito desejado. Então, também dá para saber se o indivíduo foi imunizado por uma vacina. Então, por exemplo, hepatite B. Então, muitos profissionais da área da saúde
já receberam a vacina contra a hepatite B. Então, meses depois da última dose, porque isso é aplicado em 3 doses, meses depois da última dose, se faz a dosagem de GG. Então, se for detectado níveis baixos e constantes de GG, isso significa que o indivíduo foi imunizado. Outro ponto importante que vale a pena a gente ressaltar, gente, presença de IgM e IgG significam que o indivíduo está infectado ou foi infectado um dia. Não mostra se o indivíduo está doente, porque lembra que muitas vezes o indivíduo pode estar infectado, mas não desenvolver o quadro clínico. Esse é o portador assintomático ou portador são. Então, quer dizer, os anticorpos servem como marcadores também, ok? Bom, gente, eu espero que essas informações tenham sido úteis. Se foram, dá um joinha, comentem, compartilhem, que isso é extremamente importante para o nosso canal, ok? E lembrem-se sempre, cuide muito bem da sua saúde e da saúde de quem você ama. Um forte abraço e até mais!